Pessoal, se eu te dissesse que a economia, juntamente com a psicologia, podem te explicar porque é que a tua amiga ou você continua com este namorado dela, apesar de ele ser tosco, tu ias acreditar? Não sei se vais acreditar, mas ok, sejam todos bem-vindos a este canal. Toda a gente quer ser rica, eu sei que sim. Então, antes de mais, dê like no vídeo, subscreva-se no canal, porque vão passar aqui são conteúdos maninho interessantes. Não estou aparecendo da minha cara, but it's not a problem at all. Então, é assim, pessoal, hoje é sábado, né? Então, por ser sábado, eu geralmente faço minhas contas semanais, né? Tipo, acordo, faço minhas planilhas, né? De organização financeira. Quanto é que eu gastei, onde é que eu gastei, por aí fora, para ver se é uma cena que não faz sentido. Se gastei numa cena que eu acho que não faz sentido, corrigir por aí fora e fazer o budget para a semana seguinte, né? Apesar de que sábado às vezes é descontrolado, tinha que fazer isso aos domingos, na verdade. Então, mas eu geralmente faço isso nos sábados. E fiz hoje. Então, quando hoje veio a comprar, tipo, algumas cenas que eu tomo durante esse processo, deparei-me com uma cena maneira interessante. Estás a ver? Então, ao explicar a minha situação, eu vou ajudar a entender como é que isso pode te ajudar a entender porque é que a tua amiga continua com este tosco. Não. Ela continua com o namorado tosco. Porque é que ela continua, porque é que ela não termina, e porque é que você mesmo continua com esse gajo que não presta. Estás a ver? Ou com whatever estás a fazer. Ok, então a minha situação é a seguinte. Tipo, na minha zona existem dois sítios que vendem uma cena que eu gosto de comer, né? Enquanto fazer as cenas. Sem sponsor, nada. É tipo, é um Simba. Eu gosto de comer Simba, mas não sabor específico. É aquele mexicano, aquele com laranja, por aí fora. Então, existem dois sítios que vendem Simba. O primeiro sítio é mais distante, é tipo na paragem. Então, levo basicamente posso dizer 10 minutos, ir e voltar. O segundo sítio é mais perto. Posso levar metade do tempo para ir comprar essa cena, estás a ver? O porém é que no segundo sítio, que é perto, quase não tem. Sempre que vou não tem. Mas é possível que tenha às vezes. Há vezes que tem, estás a ver? No primeiro sítio, que é mais distante, sempre, na maior parte das vezes, sempre tem, estás a ver? Em termos de probabilidade, eu diria que no segundo sítio mais distante, é 90% das vezes que vou para lá sempre tem. No segundo sítio, que é mais perto, 30% das vezes que eu vou para lá tem, mas a maior parte das vezes, como vocês conseguem ver, não tem. Então, eu, cometendo um erro clássico, me guiando só pelas probabilidades, só pela probabilidade de ocorrência de tal evento, não na ideia de probabilidade no seu todo, né? De 0 a 1. Fui para o primeiro sítio, que é mais distante, né? Então fui para lá, cheguei e aconteceu que não tinha aquele sabor específico que eu gosto. Quando não tem aquele, eu geralmente não compro. Né? Tipo, eu não gosto de outro sabor nos timbres, por aí fora. Mas sabe o que eu fiz? Comprei uma cena que nem era Simba. Estás a ver? Comprei uma cena que nem era Simba. Só para eu sentir que a minha viagem daqui até lá, aqueles 10 minutos que eu ia gastar daqui até lá, não fossem tipo. Não fossem tipo. Iguais a zero, estás a ver? Mas isso é um erro, estás a ver? É um erro muito, muito, muito clássico. Então, antes de eu falar da cena de relacionamento, deixa-me explicar o que aconteceu comigo, tipo, economicamente falando, um economista, um analista econômico. Primeiro, eu posso dizer que a ideia do custo-oportunidade daí eu acho que está clara, né? Escolha entre a melhor oportunidade possível, por aí fora. Esse monitor desligou-se. Escolha entre a melhor oportunidade possível, por aí fora. E não vamos discutir isso porque eu já falei nos vídeos anteriores, então se não sabes o que é custo de oportunidade, é só voltar aos vídeos anteriores, não sei qual deles, né? Então, eu cheguei lá e não encontrei o que eu queria, né? Então, vou-vos dar uma pequena aula de economia, mais pequenas definições, na verdade, que se vê a nível de economia, microeconomia, por ser sincero, que é a ideia de custo, né? Custo fundado. Primeiro temos que entender o que é custo. Então, custo é tipo
toda aquisição ou todo investimento que tu fazes para produção, estás a ver? Então, tudo aquilo que é recurso para produção, tu chamas de custo, estás a ver? Não estou a falar de gasto. Gastos são cenas que acontecem na empresa, mas não estarão diretamente ligadas à produção, né? Então, se tua cena é produzir pão, o salário que tu pagas ao gajo que faz o pão, o padeiro, não sei se chamam de padeiro, panificador, sei lá o que é, isso é custo, porque sem ele o processo de produção não ia acontecer, estás a ver? Depende do custo de produção. Mas se tu és mais um gajo que joga na contabilidade, joga na administração, por aí fora, isso não é custo exatamente, estás a ver? Porque ele não está diretamente ligado à produção, estás a ver? No final do dia podemos dizer que é custo de pessoal para os gajos da contabilidade, mas em termos de economia em si, não é custo. Nós vamos produzir, bro, mesmo sem os gajos da administração, estás a ver? Os gajos que faz pão, vai fazer pão, por aí fora, sem os gajos da administração. Então, custo é isso, é tudo que nós temos que injetar para aparecer o produto final, né? O produto que tem que estar depois, tem que estar para ser vendido. Né? Então, na economia tem uma cena muito interessante, que é o custo afundado, ou custo irrecuperável, ou para os mais próximos, que gostam de dizer as cenas em inglês, porque em inglês isso parece muito mal, muito pica, sunk cost, estás a ver? Então, a ideia de sunk cost. Então, como o próprio nome diz, o custo afundado é um custo irrecuperável. A maior parte das empresas tem esses custos irrecuperáveis. Hoje em dia, posso dar exemplo, por exemplo, das empresas de tecnologia, por aí fora, que gastam muito dinheiro no desenvolvimento de um determinado software, estás a ver? Só que às vezes o software, às vezes não dá, estás a ver? Eles gastam, por exemplo, $100.000 para desenvolver uma inteligência artificial, depois aparece que vem a inteligência artificial que eles desenvolveram, não tem nada de especial, não é nada, não dá para ser comercializado, estás a ver? Então, isto é um custo afundável. Ou seja, é um custo que eles não vão poder se recuperar a partir deles. Não sei se percebem, mas a ideia de custo é que depois de tu investires, hajam benefícios econômicos futuros. Estás a ver? Caso não hajam, não é custo em si, é um gasto, uma despesa por aí fora. Estás a ver? Então, isso acontece, maninho, nos relacionamentos. E acontece mesmo na vida real. Estou a falar do meu caso. No meu caso, eu já teria gasto tipo 10 minutos. Tipo, minha ida, minha volta até lá. Mas além de me ater a isto, eu assumir que os 10 minutos que eu gastei eram um custo irrecuperável. Eu não podia recuperar aquele custo ou aquele tempo que eu perdi. Além disso, eu me afundei ainda mais. Estás a ver? Então eu estou ouvindo um outro book. A arte de pensar claramente. Estás a ver? Em que diz que nós sempre caímos na falácia do erro recuperável. Tipo, nós às vezes quando erramos, ao invés de tentar pensar logicamente, a forma como corrigir aquele erro que nós tivemos, nós continuamos a nos afundar ainda mais. Estás a ver? Nós achamos que aquele erro é irrecuperável, continuamos a errar ainda mais. No meu caso, eu fui para lá, já gastei 10 minutos. Estás a ver? 5 minutos e 5 minutos de volta, né? Já tinha gasto 10 minutos. Mas além de ter cometido o erro, de ter feito essa projeção errada, se calhar ter ido para um sítio mais perto, não ter e voltar a ir para lá, eu me afundei ainda mais. Eu comecei a comprar cenas que eu nem precisava. Comecei a ter gastos acima daquilo que eu até podia gastar, mas por já maluquice. Porque eu caí na ideia de que, como eu já gastei 10 minutos, deixa lá continuar. Estás a ver? Enquanto isso não é boa cena. É tipo, tu já desenvolveste o software, gastaste $100.000. Tu sabes que o gajo não vai vender. Mas além disso, vais gastar mais $20.000 para custo de publicidade, custo de lançamento, por aí fora. Não faz muito sentido. E o exemplo que eu lembro deste livro é A Arte de Pensar Claramente. O monitor desligou de novo, mas ajuda na luz. Vou ligar. A arte de... Esse livro, A Arte de Pensar Claramente, um exemplo que dá é a ideia básica de tu pagares, por exemplo, vamos lá, 500 meticais para tu assistires um filme. Tu chegas lá, assistes o filme durante 10 minutos, tu vês que o filme não é de nada. O filme, não ajuda em nada, estás a ver? Mas além dos 10 minutos que você gastou a assistir a primeira parte, dos 500 meticais que você gastou, você fica like, bro, como já viu o cinema, melhor assistir o filme até o fim, estás a ver? Isto é tu caíres na ideia do custo irrecuperável, ou do sunk cost, ou do custo
afundar-te. Então, qual é a dica desse vídeo, pessoal? Se tu estás numa situação em que tu não gostas e tu percebes que cometeste o erro de entrar nela, seja relacionamento, seja um investimento que tu fizeste por aí fora, em qualquer área da tua vida, tu ainda tens como recuperar. Se calhar isso foi grave. Nem sempre tu podes recuperar o que você investiu até determinado ponto, mas podes evitar gastos desnecessários a partir do ponto que você reconheceu. Então, se tu estás numa relação tóxica, whatever, que tu achas que já não faz sentido, apesar de tu ter gasto uns 3, 5 anos da tua vida com essa tal pessoa, isto já é um custo irrecuperável. Tu não vais recuperar os 5 anos que tu perdeste, mas se tu, a partir deste ponto, tipo, teu tempo zero ser agora, tu ainda podes fazer melhor. Tu não precisas continuar a isso porque já gastaste demais. Tu podes fazer outra coisa. Podes levar estes recursos que tu ainda vais gastar com ele, com ela ou nesse business para fazer já algo melhor. Estás a ver? Fui maninho motivador nessa série. Sou maninho pica mesmo. Então é isso, pessoal. Há sempre forma de evitar gastos desnecessários. A partir do momento que tu reconheces que tu investiste é irrecuperável, tu podes move on, né? Try new opportunities and whatever. Então, isso eu queria partilhar, que começou da minha cena de comprar Simbas, que eu acho que pode ficar lá com uma lição de vida e passou para a economia e voltou de novo para uma lição de vida. Então, não importa onde tu estejas ou quanto você gastou por uma determinada cena, se já consegues ver de forma latente mesmo que não vai funcionar, parem mesmo. E pare de gastar numa cena que realmente não importa. Invista em outras cenas que fazem sentido. E valeu, acho que é tudo.